Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, obrigado a Deus por tudo que o Senhor nos deu até aqui, pela comunhão, pela alegria de estarmos nos teus átrios, pelo tempo de louvor, de adoração. E agora, Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Nosso coração está aberto, estamos reverentes, queremos, ó Deus, ouvir a tua voz, porque a tua palavra é bem-vinda na nossa vida. Nós precisamos dela cada dia, Senhor, e te pedimos mais uma vez, use ela e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Mateus 16, versículo 1, diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Amém. Nós vamos meditar até o versículo 12, mas eu quero ler inicialmente até o versículo de número 4. O tema que está no texto de Mateus 16 é os sinais dos tempos. Jesus está dizendo para quem fez a pergunta: vocês não conseguem entender os sinais dos tempos? Então, o tema do ensinamento de Jesus nesse texto é esse. Jesus falando da nossa capacidade de entender sinais. O dicionário diz que sinal é o que serve de advertência, né? Que possibilita prever ou conhecer algo. É mais ou menos a ideia que nós temos de um sinal. O que é um sinal? É um aviso, é uma advertência. Um sinal de trânsito, ele é um aviso, ele prevê, ele tem uma mensagem para quem está dirigindo no trânsito. Quem está pilotando uma aeronave, ele lê os sinais do painel. Quem está operando uma máquina, ele lê o painel da máquina. Quem está usando um instrumento, tem que ler os sinais que aquele instrumento que ele está usando. Pode ser um instrumento usado por um cirurgião, por um enfermeiro, por um mecânico, por um torneiro, enfim. A pessoa que não entende dos sinais daquilo que se está se avisando, os sinais para ele não quer dizer nada. Jesus, quando ele fazia coisas grandiosas, os evangelistas registravam como sinais. Quando ele operou água em vinho, João disse: esse foi o primeiro sinal. Está aí um aviso para a humanidade. Um aviso para a posteridade. Quando ele multiplicou os pães, era um sinal que ele era o pão da vida. Quando ele abriu os olhos do cego, é um sinal que ele era a luz do mundo. Quando ele ressuscitou Lázaro, era um sinal que ele é a ressurreição. Sinais. E nós precisamos entender os sinais que vivemos, porque nós vivemos num tempo de cumprimento profético. Nós já aprendemos que fazemos parte de uma geração que perdeu completamente a percepção das coisas espirituais. O mundo está conectado, o mundo está online, o mundo está antenado às coisas do mundo, mas eles não percebem as coisas que estão acontecendo. Hoje, o presidente do Brasil, ele está em Israel. E antes que você pense assim, olha, vamos falar de política, um político, quando ele fala de Deus, tem em mente primeiro o seu partido, a sua bancada, a sua causa, a sua bandeira, e todos os partidos, com suas bancadas, com suas bandeiras, também têm sua fé, sua crença. Eles também acreditam em Deus, cada um na sua fé. Diferente de um pastor, quando ele fala de política, nós falamos do ponto de vista de Deus. Ao contrário, é o inverso. O político começa dele, do partido, até o seu Deus.
Nós falamos primeiro de Deus, que se relaciona com o povo, que é nações, que é gente, que Deus amou e se revelou a elas até chegar no indivíduo. São revelações de Deus. O que significa o presidente do Brasil em Israel? Você vai ver na Bíblia que muitas vezes o povo de Deus foi abençoado através dos seus reis e líderes. E muitas vezes o povo foi destruído por causa dos seus reis e líderes. O rei, quando tomava uma decisão errada, conduzia toda a nação. Se alguém individualmente discordasse do caminho, do rumo que a nação estava andando, a salvação era individual, mas as consequências vinham sobre a nação, não tinha como. Os cativeiros que vieram para Israel foi para todo mundo, mesmo para aqueles que eram fiéis. Os fiéis de Deus foram para o cativeiro também, Daniel, Ezequiel e muitos outros. Gente fiel a Deus que não concordava com a rebeldia de Israel, mas os reis decidiam e quando vinha a punição eles iam para todos. Então, queridos, Israel é uma nação que nasceu há 2000 anos antes de Cristo. Qual é a formação dessa nação? Essa nação ela nasceu pelo propósito de Deus, logo após o projeto da Torre de Babel, porque depois do dilúvio Deus havia dado uma ordem para os filhos de Noé se espalhar sobre a face da terra e cumprir a ordem que Deus tinha dado a Adão, que era se espalhar pela terra, crescer e multiplicar e ocupar a terra. Não era uma ordem impossível, se espalhar e encher a terra. Mas os irmãos sabem que eles desobedeceram frontalmente a ordem de Deus, em vez de se espalhar, eles se uniram para fazer uma torre, e a torre era o que estava acontecendo na terra. Era o projeto mundial. A torre era a economia, a torre era o assunto, a torre era a badalação, a torre era tudo. E quando Deus acabou com o projeto, confundindo as línguas e acabando com o projeto da Torre de Babel, Deus não tinha uma nação. Todas as nações que nasceram de Babel, nenhuma adorava a Deus. Então Deus chamou Abraão, falou: Abraão, eu vou fazer de você uma nação. E a sua missão é dar início ao projeto. Você vai ter um filho, fruto de um milagre, porque ele já era velho, a mulher, além de velha, estéril. Mas Deus falou: eu vou fazer de você uma nação. E olha para o céu, vê as estrelas, você pode contar? Não. Assim será a sua descendência. Então ali nasceu Israel, um país que nasceu há 2000 anos atrás. E por que Deus queria essa nação? Ele falou: para ele ser meu povo, eu quero ser o seu Deus, vou caminhar no vosso meio. E em vocês serão benditas todas as nações da terra. Deus estava dizendo: quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E quem te abençoar, será abençoado. Quem fizer inimizade contra você, terá inimizade contra Deus, porque você é povo de Deus, está nascendo para isso. E quem se aliar a você, será abençoado na sua bênção. Isso quer dizer que o nosso presidente foi para lá e nós seremos abençoados? Não, não é apenas isso. Estou querendo dizer que Israel nasceu aí. E o Brasil? O Brasil nasceu, enquanto Israel nasceu quase 2.100 anos antes de Cristo, o Brasil nasce 1.500 anos depois de Cristo. Estou arredondando os números. Vocês sabem que o Brasil nasceu sob uma forte influência romana. Os sacerdotes que faziam parte da caravana dos descobridores, dos colonizadores, eles já vinham nos colonizar espiritualmente também. Então nós nascemos como filhos de Roma. Nesses 500 e tralalá que a gente nasceu e se tornou esse país continente que somos, nós temos ainda hoje uma pesada influência do jugo romano, principalmente da religião romana em nossa nação. Só que nós, cristãos, preste bem atenção para nós entendermos sinais, porque eu disse que sinais servem de advertência para prever e conhecer algo. E Jesus está perguntando para os discípulos: vocês não conseguem ler sinais? De qual sinal? Ele falou: do tempo. Olha o tempo decorrido da humanidade. Vocês não lê nada aí? Não conseguem ver nada? Nós que somos cristãos, assumimos um compromisso com Deus muito superior ao compromisso que tinha Abraão no passado. Porque o compromisso de Abraão, ele estava firmado no sacrifício de animais. E o compromisso de Abraão era um compromisso que Deus tinha prometido à sua descendência dar-lhe uma... devido à prova que esse rei pediu para Deus e que Deus deu para ele.
quando Deus havia dito para ele que daria mais 15 anos. O texto na narrativa de Isaías não está, mas esse texto ele é citado também 2 vezes em Reis e é citado também em Crônicas. E quando você junta todos os textos, você tem mais detalhes. Ele perguntou para Deus qual que era o sinal que Deus dava para ele, que ele ia viver 15 anos. E o reino dele estava na iminência de ser invadido pela Síria, estava sendo sitiado pela Síria. E Deus falou assim: eu vou te livrar da batalha contra a Síria, e vou defender o seu reino e vou defender essa cidade. E isso vai ser um sinal para você da parte do Senhor, que foi eu que fiz isso. E vou fazer também o sol retroceder 10 graus no relógio declinante do relógio de Acás. Era um relógio de sol. Relógio de sol era um relógio que havia uma rocha reta cortada assim, tinha um ferro no meio dela. O sol projetando neste ferro na horizontal fazia sombra. A sombra do ferro era o ponteiro do relógio. À medida em que o sol fazia o seu curso, o ponteiro da sombra ia marcando as horas do dia. Deus disse para ele: o que é que você quer que eu faça? Que o sol adiante ou que o sol atrase? Os irmãos têm dimensão do que Deus está falando? Você quer que eu faça o sol passar mais rápido 10 graus, ou você quer que eu faça o sol voltar? Aí, já que Deus deu a opção, ele falou assim: eu quero que ele retroceda. E diz o texto que o sol retrocedeu 10 graus no relógio declinante, relógio de sol de Acás, o rei Acás, que tinha mandado fazer esse relógio, um avanço para a época. Ficou uma notícia espantosa para todo mundo de então, que alguém olhou no relógio 1 hora e 40 minutos depois ele olhou, estava na mesma hora, o sol voltou. Deus mexe com a terra, mexe no sistema solar, ele faz a terra voltar no seu eixo. Isso é dito com uma simplicidade, como quem tivesse acenado com a mão. E para curá-lo da doença, Deus falou: coloque pasta de figos e você vai sarar. Esse milagre maravilhoso, contado de uma forma simples, foi comprovado pela ciência, bem mais para frente, aqui quase no nosso tempo, alguns séculos atrás, quando os homens retrocederam na história e descobriram que tinha um dia perdido no espaço. Esse dia, ele era uma parte de quando Deus parou o sol na batalha de Josué, e o sol se deteve no céu por quase um dia inteiro, quase um dia. Faltava 40 minutos, e os outros 40 minutos é os 10 graus que o sol retrocedeu no relógio de Acás. Isso foi uma notícia para a glória de Deus, para a grandeza da palavra de Deus, do nome de Jesus, que o mundo todo glorificou a Deus por isso. Eu quero usar esse texto para nós meditarmos nessa fala de Deus, através do profeta: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você vai se encontrar com Deus. Lógico que Deus não está falando da casa, porque a casa não morre, Deus está falando da vida dele. Falou: rei, você tem 39 anos, você está reinando. Ele era um rei bom, ele estava lutando para destruir a idolatria, ele estava restaurando o culto a Jeová. Ele era filho de um rei mau, que havia levado a nação a pecar contra Deus, e ele está restaurando isso, ele está trabalhando. Ele diz para Deus, ele vira para a parede e diz: lembra-te que eu te peço que eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então, olha, 3 coisas que ele pede para Deus julgá-lo. Ele fala: o Senhor sabe que eu fui fiel, o Senhor sabe que eu te servi, e o Senhor sabe que eu andei com sinceridade, com o coração puro diante do Senhor. E chorou, porque Deus falou que ele ia se encontrar com ele. Então o rei Ezequias, ele é avisado para pôr em ordem a sua vida, porque ele vai se encontrar com Deus. Eu me vi pensando, isso que parece ser uma mensagem assustadora: olha, ordena a tua vida porque você vai se encontrar com Deus. Na verdade, era uma mensagem abençoadora, porque estava dando ele a oportunidade de se organizar. Porque o homem, ele não é propenso a se organizar para se encontrar com Deus. Eu acho que na nossa lista de coisas que nós queremos ordenar e organizar, não aparece o nosso encontro com Deus. Embora todos nós saibamos que Jesus vem a qualquer momento. Isso, queridos, são verdades bíblicas, são profecias cumpridas,
Quem está acompanhando o calendário profético ou a palavra de Deus, sabe que nós estamos muito perto de encontrar com Jesus. O nosso tempo pode acabar a qualquer momento quando a gente tombar, mas se a gente não tombar, mesmo assim Jesus está muito perto de voltar. E deveria ser, deve ser, uma ocupação da nossa vida, viver em ordem, ordenar a nossa vida para nos encontrarmos com Deus. Por que eu chamo de uma mensagem que abençoa? Porque organizar nem sempre se pode fazer isso rápido. Tem certas coisas que para pôr ordem leva tempo. E às vezes as pessoas nem sabem como organizar. É diferente das organizações que nós conhecemos. Nós estamos acostumados às organizações que fazem parte da vida. Se perguntar por que uma fila? Porque uma fila ajuda a organizar. Imagine todo mundo pleiteando a mesma coisa sem fila. Por que uma senha? Porque ela ajuda a organizar. Por que um calendário? Porque ele ajuda a gente a se organizar no tempo. E aí nós vamos falando da fila, da senha, do horário, da escola, do regulamento, da lei. Por que tem que ter lei? Porque imagine todo mundo vivendo sem lei. Qual é a ordem? Por que tem regulamento? Por que tem diretrizes de toda sorte? Porque se não tivesse, parece que essas coisas que nos proíbe não são boas, mas a gente não tem ideia do que é viver sem elas. Pense. Então todas essas coisas existem para organizar a vida aqui. Nós somos produtos do meio, nós fomos criados aqui, nós aprendemos com essa organização. É comum qualquer pessoa, quando ele está perto de partir, ou quando ele pensa no assunto que ele pode partir, ele está sempre se organizando para aquilo que ele vai deixar. Difícil é alguém se organizando para aquilo que ele vai levar. Então Deus não disse para ele assim, ó, organiza as tuas coisas para ver o que você vai deixar. Falou assim, não, se prepare que você vai vir. Organiza aí o que você tem que se ajeitar para vir para cá, para falar comigo, morar comigo. Então se tiver coisas pendentes, se tiver coisas que você acha que desse jeito não dá para ir, você precisa organizar isso daí, você precisa pôr em ordem, porque essa enfermidade que você está, você não vai sarar. Se você ler os outros textos, dá-nos a entender que ele estava doente e o motivo da sua doença era exatamente a soberba do seu coração. A soberba do coração dele tinha levado ele a contrair uma doença aos 39 anos e Deus disse, essa vai ser a última dele. Ele não vai ficar mais aí. A ordem aqui não é coloque a sua vida em destaque, não é procure dar mais honra para a sua vida, não é procure dar descanso para a sua vida, não é organizar as suas finanças, não é organizar um monte de coisa. Você se coloca em ordem em relação a mim. É diferente. Eu sei que todos nós temos uma vida corrida. Quem está vivendo uma vida boa tem uma vida corrida, quem está vivendo uma vida atribulada, mais ainda. E geralmente nesse corre-corre, nesse vai-vem da vida, as nossas expectativas, elas estão aí nas nossas ocupações para nos organizarmos aqui. A gente está tentando ajeitar todo dia alguma coisa aqui. Todo dia você faz um bocado de coisas, projeta e tenta melhorar. Você está pondo em ordem as coisas que precisa colocar em ordem. Uma hora você está arrumando sua casa, outra hora você está arrumando a documentação, outra hora você está arrumando as finanças, outra hora você está arrumando a situação dos filhos, enfim, você está sempre colocando alguma coisa em ordem. Mas o chamado aqui para nós, dizendo assim, vocês precisam arrumar a vossa vida para encontrar com Deus, porque essa é a nossa maior esperança. Esse é o nosso maior sonho. Essa é a melhor coisa que nos aconteceu. Então, como é que a gente vai se esquecer de organizar uma coisa que é a razão da nossa existência? É a nossa vida rumo à eternidade. A gente se organizaria se fosse para uma viagem internacional. A gente se organizaria se fosse para uma viagem nacional. Nós nos organizaríamos se fosse para uma festa com antecedência, nossa ou de alguém. Quando o convite chega, você já se prepara, você marca no calendário. Como que a gente não ia se lembrar, com antecedência, de a gente botar em ordem, colocar em ordem a nossa vida em relação à nossa ida, que é o nosso maior sonho, é a nossa fé.
Nós dormimos e acordamos pensando nisso. Um dia nós vamos, um dia ele vem, um dia nós partiremos. Mas não lembramos dessa fala pequena de Jesus: põe em ordem. Ordenar é cuide dos meios que você tem para alcançar o fim. Isso é pôr em ordem. Se sujeite aos meios para chegar ao fim. A palavra ordem, ela tem muitas definições, mas de uma forma simples, é aquilo que você faz no trajeto para alcançar o objetivo. É organizar. Ninguém organiza alguma coisa para o passado. Tudo que você põe em ordem tem a ver com o destino, tem a ver com a esperança, com a fé. E quando Deus manda colocar em ordem, Ele está falando, porque nós temos esse encontro marcado, vai chegar a hora. Como eu disse, pôr em ordem pode levar tempo. Imagine se a gente tiver que ordenar a vida num piscar de olhos. Como que a gente vai arrumar isso? Pense comigo. Como é que a gente vai resolver todas as pendências que nós temos, que nós não gostaríamos de encontrar com Deus com elas, numa fração de horas? Ou de um dia? Ou de um minuto? Seria muito mais sábio, producente, maravilhoso, abençoador, se a gente pensasse nisso antes. Falar, isso é um fato, isso é uma realidade, eu creio, o encontro está marcado, vai ser assim, de um jeito ou de outro, eu indo ou ele vindo, numa tranquilidade ou numa tragédia, de qualquer sorte. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, esse é o nosso sonho, não é o nosso susto. Seria ruim para Ezequias se Deus não mandasse um profeta lá dizendo para ele, olha, se ele não tivesse mandado uma mensagem, se arrume, tem pendências aí no seu coração, você precisa organizar isso daí. Aí seria trágico, porque ele ia encontrar com Deus numa outra circunstância, de uma outra forma. Então, como o tempo nosso é curtinho, eu quero dar uma passada rápida em alguns versículos que fundamentam isso na Bíblia. A ordem é celestial, o reino de Deus é um reino de ordem. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, anjos, querubins, serafins. Em 1 Coríntios 15, 23, Paulo vai dizer da ordem no reino do céu. Ele diz assim, cada um na sua própria ordem. Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Depois de Cristo, quem vai ressuscitar são os que são de Cristo. Depois, os que vão para o juízo. Depois, ele vai sujeitar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Depois, ele vai matar a morte. Aí ele vai se sujeitar a Deus, que sujeitou tudo a ele. Paulo diz, foi tudo pela ordem. Não tem nada acontecendo fora de ordem. Lá no fim, quando Cristo sujeitar tudo debaixo dos seus pés, matar a morte, vencer todos os seus inimigos, todo mundo já ressuscitou, os salvos, os perdidos, cada um já foram para o juízo, já foram sentenciados. Agora Jesus vai sujeitar-se a Deus, que tudo sujeitou a ele. Tudo pela ordem, diz Paulo. Não existe nada desorganizado. Quando ele sujeitar tudo, se sujeitará a Deus, que tudo lhe sujeitou. Em 1 Coríntios 14, 40, Paulo diz, olha, ele está falando do culto. Ele está dizendo, um tem profecia, outro tem dons, outro tem ministérios. Ele falou, olha, faça tudo com ordem para Deus. Ele falou, é para Deus? Coloca a ordem nisso daí. Por quê? Porque as coisas para Deus têm que ser feitas com ordem e decência. Nós sabemos que no Antigo Testamento, muita gente morreu por deixar de observar princípios pequenos, mas havia ordem a respeito. Então, se tiver uma ordem para você não tocar num fio de alta tensão, e você desobedecer, você vai ser eletrocutado. E você é o responsável, porque tinha uma ordem, um aviso, você desobedeceu. Isso aconteceu uma vez, quando alguém foi tentar, a arca ia sendo puxada por carro de bois, já não podia, e tinha uma ordem que só quem podia tocar na arca era a tribo escolhida por Deus, os levitas, pessoal da ordem sacerdotal. Mas teve lá um solavanco no carro onde a arca ia, e a arca ia caindo. E alguém bem intencionado foi lá segurá-la. E quando ele o fez, ele morreu. Apareceu um anjo ali, ficou bravo e o matou? Não, tinha uma ordem estabelecida no universo.
dada por Deus, e aonde ela foi desrespeitada, como a lei da gravidade. Quando você desrespeita ela, não precisa ninguém te matar, há uma ordem, é uma lei. Transgrediu, nós sabemos disso. E lá em Hebreus 9:1, diz, a primeira aliança ela era cheia de preceitos. Preceitos é ordem. Fala, tinha o tabernáculo, tinha o altar, tinha o primeiro véu, tinha a mesa, tinha o candeeiro, tinha os pães, tinha o altar, tinha o segundo véu. E para cada um desses passos havia preceitos. Preceitos e mais preceitos. E podia ser o mais desavisado, ou até a mais alta autoridade, que era o sumo sacerdote. Se ele desobedecesse, ele morria. Eu estou falando de Hebreus 9:1. Hebreus 9:1 está dizendo, havia preceito na primeira aliança, tem preceitos na segunda aliança. Ele vai dizer que, assim como está ordenado o homem a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, olha, está ordenado. Tem uma ordem dizendo, o homem vai morrer, e ele vai morrer uma vez só. Tem um ou dois casos na Bíblia de alguém que morreu mais de uma vez, mas são exceções. A humanidade como um inteiro diz, tem uma ordem, o homem vai morrer uma vez, e depois que ele morrer, ele não vai ficar voltando aqui não, ele vai para o juízo. Segue depois disso o juízo. Sabe onde está esse versículo que todo mundo sabe de cor? Ele está exatamente onde o escritor aos Hebreus está falando da primeira aliança e da segunda aliança. Está falando dos preceitos da antiga aliança, está falando dos preceitos da nova aliança. Então ele fala das leis que havia no Antigo Testamento e fala das leis do Novo Testamento, onde Cristo agora, uma única vez, entrou no Santo dos Santos, pagando pelos nossos pecados. Ele não tirou a santidade, nem a reverência, nem a obediência, ele só cancelou a nossa culpa. Por isso é que as pessoas entram na presença de Deus de uma forma desordenada e não morrem. Falou, mas a ordem existe. E Cristo fez isso uma única vez. Se alguém não tomar posse dessa única vez, ele não fará de novo. A pessoa não terá uma outra chance. O escritor aos Hebreus está dizendo quase a mesma coisa que Paulo disse em Romanos 12, quando ele fala para nós tomarmos cuidado com o nosso culto a Deus, que deve ser um sacrifício santo, agradável, reverente, porque é a Deus. Estou falando de um Deus que falou para o rei, dizendo assim, o que você quer que eu faça? Que eu rodo a terra para frente ou para trás? Mas a ciência diz que para você mexer no eixo da terra, você tem que mexer no sistema solar, senão você desequilibra o sistema. Cada planeta tem a sua posição no seu eixo em relação ao Sol. Você não pode mexer num sem convulsionar os outros. Deus estava falando para Ezequias, você quer que eu mexa no sistema solar para lá ou para cá? Para você saber que é eu que vou te dar mais 15 anos de vida. Falei, eu quero que volte. Falei, então voltou. Falei, e você saberá então que foi eu que fiz isso. E além disso, eu vou te dar vitória sobre o rei da Síria e vou salvar essa cidade. Quando você, pela fé, em nome de Jesus, se coloca num culto ou na presença desse Deus, o que se espera? Se nós respeitamos a lei da gravidade, se nós respeitamos a lei da eletricidade, se nós respeitamos a lei do fogo, a lei da água, a lei da pólvora. Esse texto está dizendo, você precisa ordenar a sua vida em relação a Deus. Por isso, em Romanos 13, de 1 a 7, quando ele começa falando das autoridades, ele diz assim, olha, você respeite as autoridades, porque toda autoridade ela foi ordenada por Deus. E realmente, a palavra autoridade vem de autor mais idade. E quem é o eterno Criador, o fundador, o mais antigo é Deus. Ele é o dono de todas as coisas. E toda autoridade que existe de qualquer natureza, ela emana dele. Se não é realizada para ele, mas tem a permissão dele. E quem a exerceu de forma desordenada, prestará conta a ele. Não é a mim nem a você. Ah, porque as autoridades fazem isso? Bom, toda autoridade tem alguém acima dele. E Deus está acima de todos. E todos darão conta a Deus. Mas é neste texto da autoridade que ele diz que quem se opõe à autoridade, ele se opõe a Deus, porque ela foi ordenada por Deus. Porque as autoridades mais questionadas ao longo da história da humanidade foram as autoridades eclesiásticas. Foram os patriarcas, foram os profetas,
Você não vê na história da humanidade alguém se revoltando contra governadores, contra imperadores e os matando, mas você vê eles fazendo isso com muita tranquilidade aos profetas, aos cristãos, em todo o tempo. Essa geração, aqueles que não se interessarem pela salvação, eles terão que ver levantando no juízo gente que foram salvos, no mesmo lugar em que eles foram perdidos. Gente que conseguiu cumprir aquilo que eles diziam que não era possível cumprir. Gente que acreditou. Gente que se comprometeu. Gente que se entregou. E eles se levantarão no juízo. Então hoje a gente ouve algumas coisas, alguém falando, mas hoje em dia é muito difícil. E quando se levantar alguém no juízo, exatamente do hoje em dia, falar, não, eu estou aqui, estou salvo. Eu acreditei. Eu venci o mundo. Eu venci as ofertas do mundo. Mesma geração. Da mesma geração. Porque está aqui, operando no meio da igreja, o Espírito Santo que tem a missão, e ele vai cumprir a missão dele, pode ter certeza disso. Se teve uma época que parecia que a missão do Espírito Santo seria impossível, era no começo da igreja. Imagina aqueles 12 apóstolos com um punhado de crentes, enfrentaram o Império Romano, quando eles jogavam para as feras e queimavam nas fogueiras e penduravam nos postes. Quer dizer, essa obra vai acabar em 2 anos. Não, quem acabou foi o Império, a igreja continuou. Então nós temos a certeza inconfundível de que o Espírito Santo cumprirá a sua obra. O Espírito Santo vai convencer pessoas que vão se comprometer com Deus, mesmo que elas tenham o mínimo, quando elas estão propensas, sedentas de salvação. É gente que se interessa por salvação na mesma proporção que Deus se interessou por salvá-los, guardando as devidas proporções. Deus como Deus e o homem como homem. Porque o homem que não se interessa pela sua salvação, tudo está perdido. Era o assunto principal de Jesus em todas as perguntas. Quando eles pedem um sinal, ele vai dizer assim, olha, vai ter um juízo, vai ter uma ressurreição, e vocês que acham que não dá para se comprometer, que não dá para fazer, vocês vão ver gente se levantando no juízo que tinha muito menos. Gente que tinha quase nada, e se comprometeram. A Bíblia é repleta de histórias. Estamos chegando no Natal, e nós estamos vendo em todos os presépios, em todos os comerciais, os reis magos vindo do Oriente para adorar, porque viram a sua estrela. Você sabe quantas palavras proféticas falaram da estrela? Uma. Sabe quem profetizou? Balaão, que foi um profeta que terminou meio mal com Deus. Mas ele profetizou pelo Espírito, falou, vocês vão ver a estrela vai brilhar quando o rei nascer. E esses homens estudaram isso, e eles acreditaram nisso, e viram a estrela e seguiam a estrela. Tanto é que eles não tinham certeza do que eles iam encontrar. Foram lá perguntar para Herodes, nasceu o rei nasce em palácio. Herodes não sabia da estrela, claro que não. Os religiosos também não sabiam, claro que não. Mas os magos sabiam. Teve uma única profecia. Então, irmãos, é verdade que nós atravessamos em épocas, na nossa geração, de grandes enganos religiosos. Nós vivemos numa época de grandes enganos sociais, de grandes enganos científicos, de grandes enganos financeiros. É uma geração de grande frieza espiritual, pouco amor, pouca fidelidade, pouco interesse. Deus não é o mais amado, Jesus não é o mais amado, o Espírito Santo não é o mais amado, o livro santo não é o mais lido, mas tem aqueles que estão acreditando, tem aqueles que estão firmados, tem aqueles, e aqueles que não conseguiram porque acharam que não foi o suficiente, eles terão que ouvir no juízo, alguém se levantando dizendo, eu sou dessa geração. Não era possível? Era sim, porque tem gente que acha que não é mais possível. O mundo hoje em dia, porque agora com a ciência multiplicada, a gente tem que rever a nossa fé, a gente tem que rever a nossa fidelidade, nós temos que nos adaptar. Jesus não disse isso para eles não. Falou, olha, vocês não estão convencidos ainda, vocês vão ver os ninivitas falando então. Vocês vão ver a rainha do sul, que veio dos confins da terra,
Porque ela estava interessada em saber o que foi que Deus disse. O que essa mulher queria? Tão rica, tão rainha, tão realizada. Ela queria saber coisas que Deus falou para Israel. Que o próprio Israel não estava interessado. Falou, ela vai se levantar. Vocês estão adorando Moisés? Vocês estudaram de fato Moisés? Moisés escreveu a meu respeito. Moisés me serviu. Moisés foi fiel em toda a sua casa. Vocês não estão acreditando em Moisés, não. Vocês foram enganados pela religião. Moisés vai se levantar no dia do juízo e vai falar, não foi eu que ensinei isso para vocês, não. Talvez Maria se levante no dia do juízo e fale assim, olha, eu não pedi para ninguém me adorar, não. Não foi comigo que vocês aprenderam isso. Maria foi uma santa mulher, um exemplo para todos nós, para homens e mulheres. Uma mulher especial no plano de Deus. Mas ela não ensinou isso que se faz com ela, não, para ninguém. E quando alguém dizer, olha, nós colocamos a nossa confiança nela, ela vai dizer, não, em juízo. E a mesma coisa vai ser Paulo, Pedro, Tiago e João, qualquer um outro. Os salvos, salvos por Deus, os legitimamente salvos, ou as mensagens que verdadeiramente salva, não tem glória humana, não tem intermediários, não tem atravessadores. É obra do Espírito Santo direto. Porque para Deus a maior urgência, a maior emergência, o maior feito na vida de alguém é a salvação. Tanto é que os salvos têm como missão principal salvar. Não dá para entender salvos que não se preocupam com a salvação dos outros. Nós somos salvos para isso. Ninguém foi salvo para nada. A salvação não é uma medalha. É uma conquista de Jesus para Deus. E por que nós não fomos, se nós já fomos conquistados, se ele já comprou, se ele já pagou, por que a gente não vai? Por causa da missão. É o que nos mantém aqui. É o assunto principal. Eu quero encerrar, indo em João 5 agora, onde Jesus diz assim, olha, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ele está dizendo, se vocês estudarem o Evangelho, vocês vão me encontrar. E não apenas a mim, vocês vão encontrar também a vida eterna. Agora, se o Evangelho for desacreditado, e se alguém disser que estudou o Evangelho e não encontrou Jesus, o que ele estudou não foi o Evangelho, senão ele não estudou certo. Porque é o endereço que Jesus dá. Ele falou, examina não é compre uma, examina não é entra numa igreja, examina não é frequente um culto. Examinar é entender o porquê. Só para você saber o que é examinar, pensa no exame de sangue. Quando você vai examinar seu sangue, alguém vai te dizer tudo sobre ele. Ele não vai falar, olha, teu sangue é vermelho. Você tem sangue sim. Não, examinar é pegar por partículas e falar tudo que tem lá. Examine-se. Para o povo de Israel, em Deuteronômio 32, Deus disse, goteja entre vós a minha palavra como a chuva, destile o meu dito como orvalho. Então, pega a minha palavra e destila ela como orvalho. O que vai acontecer? Vocês vão me encontrar, disse Jesus. Ele é o verbo. Vocês vão me achar, e quando vocês me acharem, vocês vão encontrar a vida eterna. No versículo 24 e 25, ele diz assim, ó, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo e passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Queridos, claro, cristalino, ele está dizendo, olha, quem ouvir a minha voz, quem ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, tem juízo, mas ele não entrará em juízo. E já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que ouvirem, viverão. Aí você diz assim, mas todo mundo vai viver? Não. Versículo 29 é muito claro. Ó. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. 5:29. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Ele está explicando a sua missão. Ele não está enganando ninguém.
Ele está dizendo, olha, quem ouvir e acreditar, se comprometer, praticar, você vai encontrar a vida eterna e você não vai ter juízo para a sua vida. Já chegou a hora em que os mortos vão ouvir a voz e quem ouvir vai viver. Uns viverão para a vida e outros viverão para o juízo. E aí na sequência é que ele vai dizer que aqueles que acreditam em Moisés terão a triste decepção de um falso caminho de salvação que um dia Moisés estará contra eles no juízo. Então, irmãos, eu quero encerrar fazendo a seguinte reflexão com os irmãos. É claro que todo mundo se acha salvo. Quem está na igreja, quem está fora. E se você perguntar por quê, ele vai ter os motivos. Ele é uma boa pessoa, ele é isso, ele é aquilo. Ele vai dizer, eu não frequento igreja, mas sou melhor do que quem frequenta. O outro é porque frequenta. Na verdade, todo mundo, de alguma forma, tem essa ideia de que ele está salvo. Isso parece bom, mas é essencialmente ruim. O que Jesus vai nos ensinar no seu Evangelho é que essa salvação, ela tem que ser checada. Assim como a gente checa um órgão para ver se está funcionando, você faz um exame para ver se está bem, porque você não quer correr o risco de morrer de repente. As pessoas não pensam de serem, de repente, tolhidos repentinamente, ou Jesus voltar, e ele simplesmente acreditou que ele estava salvo, mas ele nunca checou isso, à luz do Evangelho. O examinar as Escrituras. Ele acreditou do seu jeito, ele pensou do seu jeito, e Jesus está dizendo, olha, tem muita gente que eles estão pensando, mas no juízo eles vão ter uma surpresa. Naquilo que eles disseram que não é possível, vai ter gente no juízo levantando dizendo, olha nós aqui, fomos salvos pela fé. Tiveram muito menos, estão lá. Então nós vivemos numa época em que nós temos muito de Deus. Muito. Se perguntar por que somos frios, por que às vezes não vivemos mais perto dele, por que às vezes não somos mais comprometidos, a resposta é essa de Jesus. Porque às vezes a gente está confiando de uma forma em que a gente nunca pensou nisso, que a salvação, Jesus está deixando claro que eles precisam se interessar por ela. Uma vez que eles acreditam nela, eles louvam a Deus por ela. Qual é o sentimento que paira num coração que tem convicção plena que ele estava no corredor eterno da morte e de repente Jesus aparece no caminho dele e tira ele do corredor da morte, era um condenado à morte eterna, e coloca ele no corredor da salvação eterna pelos méritos dele. Como é que essa pessoa não está feliz? Como é que essa pessoa não tem gratidão? Como é que essa pessoa não tem louvor? Ou ele não acreditava que estava perdido, ou ele não acredita que está salvo. No entanto, o mundo se alegra com coisas menores, o mundo faz festas com coisas bobas. Nós não, nós temos a alegria da grande salvação de Deus que há em Cristo Jesus. Aí se você disser assim, mas nós que estamos aqui, estamos comprometidos, estamos aqui num culto de quarta-feira. Sim. Comparando, o problema do desemprego não é uma preocupação para quem está desempregado, é uma preocupação para quem está empregado. Sabe quem se preocupa com o fantasma do desemprego? Quem está empregado. Porque ele não quer perder a condição dele. O que já está, já está. Então aqueles que estão comprometidos com Deus fielmente na sua palavra, é eles que se ocupam deste assunto, salvação. Para melhorarmos essa condição, para mantermos ela, para afirmarmos nela, porque se trata de salvação. E quando Jesus diz, olha, essa geração vai se levantar no juízo, porque ela se arrependeu com Jonas. A geração de Jonas se arrependeu com Jonas. E vocês estão com Jesus, o Deus humanizado, e vocês não conseguem. Então seria triste para nós que vivemos nesse tempo de frieza, nesse tempo de muita gente, não dá, não posso, porque hoje em dia, meu filho, meu trabalho, não sei o que lá, não sei o que tem. Queridos, tem uma geração que vive no nosso meio que está vencendo tudo isso. Eu não sei onde eles estão, mas eu sei que eles existem. Na época de Elias, se alguém perguntasse, tem gente fiel a Deus ainda? Elias ia dizer, não,
Ele falou para Deus isso. Ele falou: Deus, mataram todos os seus profetas, só eu sobrei. Deus falou: não, tem 7.000 aí, você não conhece ainda. Mas eles estão aí, são fiéis, não beijaram o Baal, não. Deus tem um povo. O Espírito Santo está trabalhando um povo. O Espírito Santo está edificando um povo. E nós precisamos fazer parte deste povo. É um povo que vai vencer todos os desafios da sua geração. E talvez no dia do juízo, tenhamos que nos levantar. Quando alguém disser: em 1918, lá em Araçatuba, lugar difícil, hein? Lá não dava para ser crente, não. Lá tinha muitos problemas, lá acontecia isso. Talvez alguém levante: não, eu venho de lá. Estou aqui, eu acreditei, eu venci. Nós fomos chamados para ser. Jesus está dizendo: eu estou aqui, está aqui quem é maior do que Jonas, está aqui quem é maior do que a rainha do sul. Nós vivemos numa época que o Espírito Santo vai gritar dentro de nós: eu estou aqui, eu estou aqui. Nesse tempo, nessa geração, no meio daqueles que Ele está edificando a igreja hoje. E aí quando alguém ver a igreja se levantar no juízo, fala: de onde vem esse povo? Vem lá de onde vocês estavam. Viveu as mesmas coisas que vocês viveram. Amém, queridos? Que essa tão grande salvação seja sempre a nossa maior alegria, seja sempre o motivo da nossa gratidão. Nós temos que entender no Evangelho que a salvação de Deus proporcionada em Cristo Jesus não somente foi a maior coisa que aconteceu na nossa vida, mas é o que vai nos manter vivos. Por isso Jesus disse: vocês precisam olhar para as Escrituras e se firmar nelas. Jesus disse: eu não recebo glória de homens, eu não faço nada de mim mesmo, eu vim do meu Pai. Ele estava focado naquilo que ele fazia. E é assim que nós devemos viver, porque os dias são maus, os dias são findos. Há um chororô hoje quando o assunto é Deus. Há mais empolgação com a religião do que com a vida com Deus. Tem barreiras para viver uma vida com Deus? Tem, porém com Deus tem vida. Com Deus tem vida. É o caminho apertado, mas conduz à salvação. Tem uma vida mais tranquila? Tem, mas o caminho é a perdição. E Deus veio para nos livrar da perdição. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Quero orar com você em nome de Jesus. Este é um momento que nós temos um encontro marcado com Deus, onde vivem unidos os irmãos. É ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Esse é o momento que nós nos posicionamos diante de Deus no culto, onde nós dizemos: Deus, eu estou aqui. Vim trazer o meu louvor, vim trazer a minha presença, vim fazer a minha oração, vim ofertar a minha oferta, o meu sacrifício de louvor, vim também deixar o meu pedido. Crendo entre você e Deus. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença e queremos Te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos proporciona. Porque o Senhor nos aceita pelos méritos de Cristo. Porque o Senhor recebe, ó Deus, o nosso culto que nós Te oferecemos em nome de Jesus. Aqui estão, ó Deus, todos aqueles que foram congregados neste lugar pelo Teu Espírito Santo para tributar a Ti culto de louvor, culto de adoração. Tu sabes, ó Deus, o que vai no coração de cada um. Nós estamos aqui na Tua presença. E eu quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja entrando na história da nossa vida. O Senhor sabe o que estamos vivendo, o que estamos passando, os nossos desafios. É a nossa oração, é o desejo do nosso coração. Nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos por tudo e por todos que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém.
Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.